Bom dia, meu nome é Thiago e hoje a gente vai falar sobre a perda da biodiversidade e suas soluções. Bom, eu vou entrevistar meus amigos. José. Meu amigo Josiel, meu amigo Carlos e meu amigo Marcos. A gente teve justamente essa ideia por ser uma ideia muito falada na sociedade e essas coisas, pois tem muitas plantas em extinção e cada vez o desmatamento está sendo um assunto mais falado. Eu queria saber primeiro sobre o protótipo, o que ele é e como foi feito. O protótipo, ele foi feito com palito de picolé, né? Uns pedaços de papel para colar as pontas e montar. Dupla face para colar as partes que estão mais difíceis de montar, né? E ele foi feito para preservar as plantas, né? E etc. Justamente as plantas de extinção ou que estão em risco de extinção, certo? Bom, eu queria saber qual é o problema de vocês, o que isso vai ajudar. A perda da biodiversidade é um problema para a população em geral. E para resolver esse problema, a solução seria o Jardim Botânico, que é uma área protegida e que tem, E que tem o dever e também quer proteger plantas em extinção, variedades de plantas, para manter a biodiversidade salva. E uma das soluções dela é o domo geodésimo. Domo geodésico, certo? Eu vi que o trabalho ele não tá, tipo, como se fosse feito há muito tempo atrás. Não tá como se tivesse novo. Aí eu queria saber como que o que cada um da equipe fez. Cada um da equipe fez o seu trabalho de fazer uma parte do nosso protótipo. Tipo, o Marcos, ele fez a miniatura ali do Homo geodésimo, né? Para representar o que onde guarda uma quantidade de plantas, né, que estão em extinção, para preservar. O Carlos, ele fez as falas, né? E o Thiago aqui, ele Organizou as falas. Ele organizou as falas e também projetou algumas partes do trabalho. Bom, a gente não teve a presença do nosso amigo Adric, então eu queria saber como é a solução, como isso vai ajudar. Tipo, por exemplo... não, solução não, desculpa. Eu queria saber qual é o problema, o que isso tá interferindo na biodiversidade. A biodiversidade é algo muito importante para a população geral, como eu falei, mas a própria humanidade vai acabando com a biodiversidade quando destrói árvores ou plantas. É como animais em extinção, só que em plantas, vegetais. E para resolver isso, outros humanos criaram o Jardim Botânico para resolver esse problema. Bom, como que seria... como que vai ser o protótipo? Ou como vai ser o desenvolvimento dele? Tipo, como ele vai preservar as plantas? Ele pode ser uma estrutura gigante, né? E com isso, as plantas elas podem estar aqui embaixo. E com isso, esse protótipo, ele pode prevenir, né, tipo de aqueles bichos que comem planta, Insetos? Insetos, pode prevenir insetos, né? Aí com isso vai desenvolvendo mais as plantas. Com o tempo elas vão crescendo por aqui, né, pelo protótipo, por dentro dele. E com isso o protótipo ele meio que serve para preservar e proteger as plantas desses insetos. Como, tipo, geralmente ele vai ser usado para proteger as plantas, certo? Em extinção. Eu queria que vocês falassem mais sobre essa proteção. Tipo, ele vai ajudar a prevenir de ar poluído, como os agrotóxicos, os insetos que realmente vão atacar as plantas, e como essas plantas estão ficando em extinção. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, por favor. O domo geodésimo, que está dentro do Jardim Botânico, é muito importante para a preservação de plantas, para a sustentabilidade. Ela previne a entrada de insetos, as plantas não recebem agrotóxicos e nada do tipo,
e é bem protegida. Você pode encontrar isso um pouco antes de cruzar a linha de Manaus com Rio Preto da Eva. Você pode encontrar um domo geodésimo um pouco antes, que é branco e que está salvando plantas. Eu também queria saber, tipo, como foi a convivência em vocês em equipe, como que vocês ajudaram um ao outro a fazer o trabalho, como foi a experiência de vocês com seus colegas de trabalho, se foi uma boa equipe, foi um bom trabalho, uma boa convivência. Eu queria que um de vocês falasse um pouco sobre isso. Nosso trabalho foi feito assim com um pouco de paciência. A gente demorou um pouco para pensar sobre isso, mas até que no final deu tudo certo. Tipo, tem gente que alguns pensaram como fazer o protótipo, outros pensaram como fazer as falas, pesquisaram algumas coisas também. E acho que, assim, o que eu fiz foi organizar, tipo, a minha fala, ajudar um pouco a fazer o trabalho. E, no caso, a maquete, né, a miniatura aqui, eu dei algumas ideias, assim, eles usaram um pouco das ideias que eu dei, tipo, de usar as fitas, né, para colar os palitos de picolé. Tipo, o Carlos, ele, como eu falei, ele tinha feito as falas, né, fez algumas para nós também, que estamos usando agora para falar um pouco. E o Thiago foi o que ficou encarregado de apresentar a maioria das coisas, tipo, o que a gente, nosso nome, o nome das coisas, o protótipo, apresentar um pouco do trabalho e só isso mesmo. Tá bom. Eu queria saber de um de vocês como que vocês tiveram justamente essa ideia de ser algo para preservar a perda da biodiversidade. Como vocês tiveram essa ideia, ou se só foi do nada, ou se vocês tiveram alguma experiência com isso. Como vocês tiveram essa ideia, o que vocês acharam que isso ia ajudar? Eu tinha visto em Rio Preto da Eva e não tinha muita ideia do que era. Então eu pesquisei um pouco antes, mas não me interessei. Só que quando eu vi esse trabalho, e o nosso problema era a perda da biodiversidade, eu fui atrás de saber, por causa que justamente tinham escolhido o domo geodésimo, o Jardim Botânico. Eu queria saber também o que é esse jardim botânico que vocês falam? Jardim Botânico é uma área protegida que Preserva as plantas? preserva as plantas em extinção com domos geodésimos que fazem o trabalho da distribuição de preço. Eu queria saber também sobre o colega de vocês que não veio, o Adric. O que ele fez no trabalho, como foi a experiência de vocês com ele. O Adric ajudou muito. Ele no começo tinha feito o protótipo. Ele ajudou muito mesmo não vindo, porque grande parte do trabalho foi ele que fez. Sobre esse protótipo que não deu certo, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre ele. Aquele protótipo estava sendo um teste porque a gente não tinha muita noção do que fazer. Usamos palitos coloridos e com cola, só que a cola não estava sendo suficiente para grudar os palitos e acabava dando problemas. O Marcos conseguiu achar uma solução com fita e papel. Dupla face também. Fita e papel dupla face. Se quiser, ele pode falar mais. Vocês fizeram esse trabalho apressadamente ou foi com paciência? Esse daqui é da maquete, o outro pode ser. Foi com paciência esse. Porque esse a gente pode observar que cada palito desse pode se encaixar com um papelzinho desse daqui que eu colei nas pontas. Aí com isso, vai montando entre essas partes aqui. Aí como um domo geodésimo, ele é uma forma esférica formada por polígonos, as peças teriam que se encaixar formando um triângulo. Já que é um triângulo que se forma. Mas o meio é um pentágono. Eu queria saber se... você pegou um modelo na internet ou fez por ideia própria da cabeça. Primeiro que eu fui tentar puxar exemplo na internet de como poderia fazer. Né? Aí tava aparecendo o tutorial de como montar. Aí então eu fui fazendo parte por parte, aí deu.
Tá bom. certo? Obrigado. Vocês queriam fazer algum agradecimento pra alguma pessoa? Pro seu amigo Adric, pro professor? Eu agradeço a todos que ajudaram a fazer esse protótipo, né? E acho que só. Tá. Obrigado, professor, por ajudar a gente nesse trabalho. Ao nosso amigo Adric, também por ter ajudado bastante a gente. E a escola também, que proporciona momentos como esse pra gente. Bom dia, meu nome é Thiago e hoje a gente vai falar sobre a perda da biodiversidade e suas soluções. Bom, eu vou entrevistar meus amigos. José. Meu amigo Josiel, meu amigo Carlos e meu amigo Marcos. A gente teve justamente essa ideia por ser uma ideia muito falada na sociedade e essas coisas, pois tem muitas plantas em extinção e cada vez o desmatamento está sendo um assunto mais falado.